Oferecimento Nova Skin. Pega leve em 2008. E Banco do Planeta. Investindo na conservação da Amazônia. Jornal da Globo. Oferecimento Itaú Personalité. Perfeito para você. Boa noite. Sociedades e governantes, às vezes, se veem diante de escolhas difíceis. No Brasil, cidades como Diadema, Recife e São Luís já tomaram a impopular decisão de restringir a venda de bebidas alcoólicas para reduzir os índices de violência. Agora é Brasília, um lugar onde a boemia sempre foi cultivada, que vai enfrentar uma lei seca. A partir da semana que vem, bebida nos bares da capital federal só até às 2 da manhã nos fins de semana e durante a semana só até a 1. Claro que a medida provocou polêmica. E veja ainda. Memórias do cárcere. As duas reféns das Farc, libertadas ontem, contam que passaram semanas acorrentadas no cativeiro. Porte médio, força de gigante. São José dos Campos assume a vice-liderança no ranking das cidades exportadoras do Brasil. Querida, encolheram o Rei Momo. Carnaval da Bahia será aberto por folião de 58 quilos. O Jornal da Globo está no ar e mostra também o som do holandês Armin van Buuren, o DJ mais popular do mundo. Depois de 4 anos em queda, a inflação voltou a subir em 2007. Segundo os números divulgados pelo IBGE, a alta dos alimentos foi o que mais pesou. Mesmo assim, o índice ficou dentro da meta estabelecida pelo governo. Compensar os aumentos mudando a lista de compras. Ao invés do feijão, em casa nós estamos consumindo mais a lentilha. Outros produtos foram tirados do cardápio. E a carne? Nem pensar, nem olho, nem sei onde é a banca da carne, nem vou lá. Nos supermercados, os alimentos tiveram alta de 10,28%. No topo da lista estão a carne, o leite e o feijão, que aumentou mais de 100%. Os alimentos subiram por questões internas e externas. No Brasil, uma estiagem mais longa do que o normal puxou para cima os preços do feijão e da carne. Lá fora, o consumo em países como China e Rússia está aquecido. E mesmo o produtor que não exporta, olha o comportamento do mercado externo para compor os preços aqui. Outros reajustes também pressionaram o IPCA, como planos de saúde, escolas e ônibus. Já a energia elétrica deixou de ser vilã e ajudou a segurar a inflação. De acordo com a pesquisa, as contas ficaram 6% mais baratas em 2007. A inflação estava em desaceleração desde 2002. Passou de quase 13% para 9% em 2003. Depois caiu para 7,6% no ano seguinte, chegando a 3% no ano retrasado. Em 2007 voltou a subir, 4,46%, um pouco abaixo da meta de 4,5% estipulada pelo Banco Central. Para 2008, as previsões não são das mais otimistas. A pressão sobre os preços da agricultura continua presente. Tudo vai depender dos alimentos. É um grupo que pode alastrar determinados movimentos para o resto, pro resto dos bens, né? Porque tudo depende da agricultura. Uma ducha gelada para quem esperava que os juros voltassem a cair em 2008. Pelo menos nesse primeiro trimestre, as taxas médias de inflação não deverão ficar abaixo de 0,55, 0,60. Serão taxas bastante salgadas e, portanto, as reduções de juros eventualmente previstas por parte do Copom nesse primeiro semestre não deverão ocorrer. Uma cidade paulista de porte médio acaba de conquistar a vice-liderança no ranking dos exportadores brasileiros, mas já sonha com o primeiro lugar.
São José dos Campos tem 600 mil habitantes. No ano passado, foi o segundo município brasileiro que mais vendeu para o exterior, um total de 6 bilhões e 100 milhões de dólares. A cidade só perde para São Paulo, que exportou 7 bilhões e 200 milhões de dólares em 2007. A lista das 5 primeiras conta ainda com Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, São Bernardo do Campo e Santos. São José atingiu o resultado por terra, com os carros produzidos pela General Motors, que vendeu 907 milhões de dólares para o exterior, e principalmente pelo ar, com os aviões fabricados pela Embraer, que responde por 75% das exportações do município. No ano passado, a empresa bateu recorde e entregou 169 aeronaves, atingindo a marca de 4 bilhões e 600 milhões de dólares em venda, apesar do câmbio desfavorável. Isso daí realmente afetou um pouco os resultados. Isso a gente vê. Atingimos as entregas, estamos atingindo as receitas, mas as margens ainda não voltaram ao que já foi no passado. De 2006 para 2007, as exportações em São José dos Campos cresceram 25%, enquanto São Paulo se manteve praticamente estável. Se continuar nesse ritmo, a cidade pode chegar mais longe e assumir o primeiro lugar no ranking de vendas para o exterior. São Paulo está se especializando mais na área de serviços. Em termos de produtos, São José, com a sua potência industrial, eu tenho a impressão que dentro de pouco tempo nós poderemos chegar ao mesmo nível de São Paulo. Dia de baixa nas bolsas de valores aqui e nos Estados Unidos. O Ibovespa caiu 2,48%. O resultado foi puxado por quedas também fora do Brasil. O Dow Jones fechou em baixa de 1,92%. O Nasdaq caiu 1,95%. Especialistas atribuem o resultado a estimativas de prejuízos bilionários de bancos americanos publicadas pela imprensa. No Brasil, o dólar fechou cotado em baixa a R$ 1,748. 8 pessoas acusadas de adulteração de veículos foram presas em Belo Horizonte. Segundo a Polícia Civil, a quadrilha registrava carros e motos sucateados como se fossem protótipos. 12 carros e 3 motos foram apreendidos em Belo Horizonte. Todos os veículos estavam registrados no Detran como protótipos, carros artesanais montados com peças de diversos fornecedores, mas de protótipos eles não tinham nada. Esta caminhonete, por exemplo, foi leiloada como sucata pela Polícia Militar de São Paulo. Esses veículos estavam baixados, não poderiam retornar ao trânsito e, a partir de documentos fraudulentos que eram obtidos em empresas certificadoras, eram emplacados como se fossem protótipos. De acordo com a polícia, 2 empresas davam atestados falsos sobre a procedência dos veículos para que eles fossem emplacados no Detran. 7 homens e uma mulher foram presos. São engenheiros e técnicos em mecânica. Segundo o Detran, no estado, 5 mil veículos são registrados como protótipos. 130 estão sendo investigados por fraude. A suspeita da Polícia Civil é que o golpe vem sendo aplicado nos últimos 5 anos. A fraude pode ter causado um prejuízo de R$1 milhão aos cofres públicos. O valor do veículo influencia no valor do IPVA a ser pago, na medida em que o veículo era colocado com baixo valor e importava numa pequena importância de IPVA quase insignificante que era recolhido para veículos de luxo. Você vai ver ainda nesta edição, Pede para Tocar número 1. O DJ mais popular do mundo fala de sua maior paixão, a música. E já no próximo bloco, relatos do cativeiro. As 2 reféns libertadas pelas Farc contam detalhes das crueldades dos narcoguerrilheiros. Surpreender sobe 2 graus. Antecipar seus planos sobe outros 3 graus. Mas se você quer subir ao máximo a temperatura da sua relação, experimente o efeito KY Warming, que aquece em contato com a sua pele. Suba a temperatura da sua relação. KY Warming. Market share, business plan, feedback, ain't got no time, deadline, checkpoint. Se os negócios estão sempre com você, as melhores informações também têm que estar. Valor Econômico.
No jornal e no computador, o melhor conteúdo de economia, finanças e negócios do país. Valor. Quanto mais você lê, mais você tem. Oh, my, my. Em Jaraguá, no interior de Goiás, a vontade de aprender começa pelos professores. Para quebrar a rotina da sala de aula, eles buscam novas ideias nos cursos de capacitação e enfrentam juntos o desafio de ensinar. Melhoramos bem a aprendizagem e o desenvolvimento de cada professor. A escola agora tem um jeito especial de receber os alunos, brincando. Eu entro na brincadeira, participo com eles, por isso que hoje eu sinto até mais feliz dando minhas aulas. Com soluções simples, o interesse pelo estudo se renova a cada dia. Jennifer despertou para a leitura. Mateus não falta mais. Eu não gostava não, agora eu sou a primeira a terminar. Formação continuada de professores. Uma das metas do Plano de Desenvolvimento da Educação. Incentive na sua escola. Ministério da Educação. Brasil, um país de todos. Neste sábado em Supercine, essa mulher tinha perdido o filho num acidente aéreo. Você nunca teve um filho. Isso é loucura. Só que todos estão tentando provar que o menino nunca existiu. Por que estão fazendo isso? Por que estão tentando tirá-lo de mim? E ela está arriscando a própria vida para desvendar esse mistério. Eu não sei como recuperar meu filho. Os Esquecidos, filme inédito com Julianne Moore e Gary Sinise. Neste sábado, depois de Zorra Total, em Supercine. Oferecimento: novo Dove Therapy com serum reparador. Cabelos lindos em 5 dias. As duas reféns libertadas pelas Farc, Clara Rojas e Consuelo Gonçalves, contaram os detalhes sobre a vida durante os mais de 5 anos em cativeiro, como mostra de Caracas o correspondente Ari Peixoto. No dia seguinte à liberação, os depoimentos de Clara Rojas e Consuelo Gonçalves sobre o cativeiro ainda impressionam. Em entrevista a uma rádio colombiana, Clara disse que tentou fugir do cativeiro com a ex-candidata à presidência Ingrid Betancourt. Mas a noite chegou rápido demais. Elas se perderam na selva e foram recapturadas. Como castigo, foram acorrentadas e isoladas por 2 semanas dos demais reféns. Os relatos de Consuelo Gonçalves também dão uma ideia do drama vivido pelos reféns da guerrilha. Segundo ela, os homens, militares e policiais principalmente, ficam acorrentados o tempo todo. Não tiram as correntes nem para comer ou tomar banho. Mas o que mais chocou a ex-congressista foi a falta de cuidados médicos. Vítima de malária 3 vezes, ela se automedicou com os remédios distribuídos pelos guerrilheiros. Nesta sexta, Clara, que já disse que quer estar com seu filho Emanuel o mais rápido possível, recebeu uma boa notícia. A diretora do Instituto do Bem-Estar Familiar, Elvira Foreiro, disse em entrevista que Clara é quem vai definir quando vai estar pronta para receber o menino. No momento em que isso acontecer, disse Elvira, o Instituto vai entregá-lo à sua mãe. La entrega de Emanuel a Clara. Este primeiro dia de liberdade, Clara Rojas e Consuelo Gonçalves passaram num apartamento deste hotel em Caracas. Durante todo o dia, a imprensa esperou uma entrevista coletiva que só foi realizada agora à noite. Durante o tradicional discurso anual de prestação de contas, o presidente Hugo Chávez fez uma defesa inflamada das Farc e do ELN, o Exército de Libertação Nacional. São verdadeiros exércitos que ocupan espacio en Colombia, que ocupan un espacio. Hay que darle reconocimiento a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y al Ejército de Liberación Nacional de Colombia. Son fuerzas insurgentes que tienen un proyecto político, que tienen un proyecto bolivariano, que aquí es respetado. Chávez pediu ainda que os países da América do Sul e da Europa tirem as Farc e o ELN da lista de grupos terroristas. O ministro do Interior da Colômbia disse que o pedido é desproporcional e que o governo do país não pode admitir uma solicitação desta natureza. E ainda nesta edição do Jornal da Globo, você vai ver a entrevista coletiva de Clara Rojas, que começou agora há pouco em Caracas. Esse pedido de Hugo Chávez não tem respaldo na esmagadora maioria da sociedade colombiana, que viu em 30 anos uma metamorfose nas Farc, de braço armado de um grupo político a sócias do narcotráfico.
A guerrilha marxista há muito depois das armas na América Central. Ex-guerrilheiros tornaram-se deputados na Venezuela, na Bolívia e no Uruguai. Não na Colômbia, não com as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia e com o Exército de Libertação Nacional, os dois grupos mencionados por Hugo Chávez. Da luta armada, partiram para o banditismo e o terrorismo. Com base na definição de que terrorismo é a violência com motivação política contra civis, o Departamento de Estado americano coloca as Farc e o ELN na lista do terror. Estão ao lado da Al-Qaeda de Osama Bin Laden. Foi nos anos 80 que as Farc descobriram as drogas. Não o consumo, que entre seus integrantes é proibido e severamente punido, mas a taxação. De acordos concretos. Em 99, durante negociações de paz, o então presidente Carlos Andrés Pastrana cedeu às Farc o controle de parte do território do país. As negociações fracassaram em meio a uma onda de ataques a bombas contra civis e sequestros, mas os territórios jamais foram retomados. Hoje, as áreas controladas pelas Farc são lugar seguro para o cultivo e refino de cocaína e heroína. Só com a cobrança de impostos dos cartéis de drogas, o grupo obtém 500 milhões de dólares por ano. Sequestro de agricultores e funcionários de multinacionais, assassinato nos casos em que o resgate não é pago e recrutamento à força de soldados, em sua maioria menores, filhos de camponeses, são outras das táticas do grupo. A lista de crimes cometidos pelas Farc nos últimos anos inclui ainda a morte de um ministro da Cultura colombiano e ataques contra instalações de empresas estrangeiras no país. Em menos de uma hora, a polícia destruiu a muralha construída por traficantes no Morro da Mangueira, zona norte do Rio. O escudo do tráfico descoberto na última terça-feira tinha 15 metros de comprimento por 3 de altura. Nesta sexta, policiais se posicionaram em pontos estratégicos do morro para garantir a segurança da equipe que destruiu a muralha. Em 40 minutos, com auxílio de uma retroescavadeira, a construção foi derrubada. Nos últimos meses, investigadores chegaram a filmar a venda de drogas na favela e criminosos armados. Foi confirmado nesta sexta-feira o segundo caso de febre amarela no país. A vítima está internada neste hospital em São Paulo. É uma mulher de 42 anos que contraiu o vírus em Mato Grosso do Sul. Ela passa bem. É o segundo caso confirmado da doença. O primeiro é de um homem que morreu na terça em Brasília. De dezembro do ano passado até hoje, 15 casos foram notificados por suspeita de febre amarela. 3 foram descartados. E em 10 casos, os exames que vão indicar a causa da doença ainda não ficaram prontos. Um deles é de uma aposentada que passou as festas de fim de ano em Rubiataba, Goiás. Ela esteve na área rural, depois apresentou sintomas da febre amarela, foi internada no dia 8 e morreu 36 horas depois. Ela foi enterrada nesta sexta-feira em Mogi das Cruzes, interior de São Paulo, onde morava. Apesar das garantias do Ministério da Saúde, os postos de saúde mais uma vez não deram conta. Em Aracaju, das 10 doses aplicadas por semana, este posto passou a 300 por dia. A gente não pode ir assim, se expor, né? Se pudesse prevenir, é bom se prevenir. Também faltaram doses da vacina em 3 postos de Belém. Nós recebemos ontem 500 doses, só que de ontem para hoje, todas essas doses já acabaram. Nós estamos aguardando o Departamento de Vigilância à Saúde do município trazer novas vacinas para nós. No fim do dia, o mesmo aconteceu em Brasília. Acabou-se agora, vacinamos até agora. O Ministério da Saúde confirmou hoje que o macaco que morreu no Parque Nacional de Brasília não tinha o vírus da febre amarela. O local fica próximo à área urbana da cidade. O resultado pode mudar a estratégia de vacinação no Distrito Federal. Na área urbana, nenhum de nós corre risco. Nós que moramos na zona urbana não temos necessidade de nos vacinarmos. Estamos então reavaliando para verificarmos se é melhor constituir equipes volantes que busquem a zona rural para vacinação e de preferência de casa em casa. Brasileiros e americanos fizeram neste final de tarde de sexta-feira os últimos treinos para o Desafio Internacional de Vôlei de Praia, que começa amanhã no Guarujá, em São Paulo. Rodar o mundo e fazer história em cenários como estes. Ninguém aproveita melhor esses metros quadrados de areia do que brasileiros e americanos.
pelo menos no quesito vôlei de praia. São duas potências mundiais que se rivalizam aí há muito tempo e nesses últimos tempos o Brasil tem ganhado. A praia da Enseada, no Guarujá, litoral de São Paulo, é o cenário do desafio Brasil e Estados Unidos de vôlei de praia, em que 12 jogadores poderão escrever mais um capítulo da história que começou 23 anos atrás. O desafio terá nomes consagrados, como Anjinho e Loyola, Ricardo e Emanuel, e os veteranos Badá e Montanaro, estrelas do vôlei de quadra nos anos 80, que participaram do surgimento do vôlei de praia no Brasil. Fico muito contente e muito orgulhoso também de ter feito parte um pouquinho lá no início e de perceber que esse crescimento não para e essa moçada está aí batalhando até hoje para que isso continue. Rever jogadores que já enfrentamos é sempre maravilhoso. Diz o americano Randy Stokos, 5 vezes campeão mundial, ao lado de Sinjin Smith. No treino de hoje, americanos e brasileiros se divertiram. Rivalidade só a partir de amanhã, quando disputam um primeiro torneio de duplas. Aquecimento para o desafio de domingo. Serão 4 contra 4. Promessa de um belo espetáculo. Esse desafio Brasil-Estados Unidos de vôlei de praia é uma das atrações do Esporte Espetacular deste domingo, às 9h30 da manhã, no horário de Brasília. Daqui a pouco, aumenta o som. O novo DJ número 1 do mundo fala com exclusividade ao Jornal da Globo. E já no próximo bloco, Brasília proíbe venda de bebida alcoólica durante a madrugada. Rei Momo magro? No Carnaval de Salvador até isso é possível. Brasil e Estados Unidos, desafio de vôlei de praia. Oferecimento Goodyear. Viva nas asas da Goodyear. Oi, a simplicidade está chegando em São Paulo. Wizard, inglês com liderança, você faz, você vence. Internet Banking Caixa, clicou, resolveu. O talento está em cada um de nós. Para vencer, você precisa de garra, paixão e muita emoção. Acredite em você. Sonhe alto. Pense grande. Na Wizard, você tem tudo isso e muito mais. Quer falar inglês de verdade? Venha para o Wizard. Wizard, inglês com liderança. Você faz, você vence. Tá pensando em como a vida podia ser mais simples, né? Carro, por exemplo. Não seria mais simples se estacionasse de lado? E se as cuecas fossem sozinhas pro cesto de roupa suja? E se a celulite fosse uma coisa que só desce em parede? E se tivesse lava-jato para marido depois da pelada? Em algumas coisas, a vida pode ser mais simples. Oi, a operadora que surgiu para simplificar sua vida, em breve vai chegar em São Paulo. O azul da Caixa está cada vez mais perto de você. E não estamos falando das 2.500 agências, das 9.000 lotéricas, dos 20.000 autoatendimentos ou dos 7.500 estabelecimentos onde tem Caixa Aqui. Mas da Caixa que está bem aí na frente, no seu computador. Internet Banking Caixa. Clicou, resolveu. Fica muito mais interessante nas asas da Goodyear. Afinal, é a mais alta tecnologia para você seguir em frente. Viva nas asas da Goodyear. Domingo no Fantástico, exclusivo, o mundo da moda visto pelos olhos da maior modelo brasileira. Pusemos uma câmera na mão, sabe de quem? Gisele Bündchen, durante o Fashion Rio. O que será que ela filmou nos bastidores dos desfiles? E ainda, a NASA reuniu alguns dos maiores cientistas do mundo com uma missão: bolar ideias criativas para salvar o planeta do aquecimento global. E você vai conhecer projetos incríveis como este: montar um guarda-sol gigantesco na órbita da Terra. Tudo isso e muito mais estamos preparando para você no Fantástico. A gente espera você. Até lá.
Vamos ver agora alguns trechos da entrevista coletiva da ex-refém das Farc, Clara Rojas, que aconteceu agora há pouco num hotel de Caracas. Clara Rojas contou que ela e os outros reféns, entre eles Consuelo Gonçalves, Ingrid Betancourt e 3 americanos, eram mantidos presos numa zona onde havia confrontos entre forças das Farc e militares colombianos. Disse também que descobriu que estava grávida depois de um exame de urina e que compartilhou com companheiros de cativeiro a alegria e a dor da gravidez. Ela explicou que pouco depois foi separada do grupo e passou o restante da gravidez numa cabana e que guardava esperança de que as Farc trariam um médico para fazer o parto, o que não aconteceu. Segundo ela, em 16 de abril de 2004, começou a sentir contrações. Os guerrilheiros trouxeram uma enfermeira depois de um dia inteiro com contrações. A enfermeira constatou que o parto só seria possível por meio de uma cesariana. Os guerrilheiros decidiram marcar o parto para o dia seguinte. Ela recebeu anestesia e depois que voltou à consciência é que foi avisada de que era um menino. Ela voltou ao grupo de reféns, mas semanas mais tarde, o estado de saúde de Emanuel, o filho dela, piorou. O menino foi levado pelos guerrilheiros porque tinha uma fratura no braço e leishmaniose. Clara disse que fez um apelo para que o levassem à Cruz Vermelha. Ela só soube do paradeiro de Emanuel no fim do ano passado e disse que não voltou mais a saber do destino do pai da criança. A partir da semana que vem, os moradores de Brasília vão ter que ir para casa mais cedo. É que entra em vigor a lei seca, que vai fechar bares e restaurantes no começo da madrugada. Nos Estados Unidos, a lei seca vigorou de 1920 a 1932 e foi um enorme fracasso. As pessoas não pararam de beber e a proibição estimulou o crescimento das máfias e da violência. A versão brasiliense da lei seca prevê que todos os bares fechem a 1h da manhã de domingo a quarta-feira e de quinta a sábado podem ficar abertos até as 2h. Esse bar vende em média 60 caixas de cerveja por dia e com a mudança no horário de fechamento, o dono calcula que vai deixar de vender 15 caixas. São 360 garrafas e ainda tem os petiscos, salgadinhos e refeições que não vão ser mais servidos. Somando tudo, o prejuízo pode passar de R$30 mil por mês. Os donos de bares já falam em demissão. Tem 17 funcionários, eu reduzi aí para 10. Agora vai ter que ser deselegante, pedir para ele tomar o vinho dele de guti-guti. O administrador de Brasília diz que a medida tem o objetivo de reduzir a violência, os acidentes de trânsito e não incomodar os moradores. Essa decisão consiste em um acordo que foi feito entre a comunidade e os proprietários de bares, com a intervenência do governo e com o empenho pessoal do governador Arruda, no sentido de solucionar aquelas situações de bares maiores que têm causado maior conflito no relacionamento com a população. Nós acreditamos que os bares vão honrar esse compromisso e o governo estará pronto e decidido a fazer a fiscalização para que isso seja cumprido. O presidente do Sindicato de Bares e Restaurantes diz que resolveu ceder depois de 20 anos de brigas com o governo e com os moradores, mas acha que a medida só vai trazer prejuízos para a cidade. Aí como que fica então pessoas que vêm Rio, São Paulo, Curitiba, Belo Horizonte, vêm para Brasília, 1h da manhã vai ter que recolher, vir para o hotel? Eu acho que para a imagem de Brasília isso tem um prejuízo incalculável. Aquele cliente que precisar de uma casa aberta depois de 1h vai ficar com fome. Depois de inventar o trio elétrico, os baianos resolveram promover uma nova revolução no carnaval. Só que essa vem causando polêmica. O novo rei Momo de Salvador é magro. No início dos anos 60, quando a Fubica de Dodô e Osmar desfilava nas ruas de Salvador, um personagem brincalhão surgia para animar o carnaval, o Rei Momo. Simpático e divertido, ele reinava ao lado dos súditos foliões durante os dias de festa. Na mitologia, Momo era um deus irreverente que foi expulso do Olimpo por causa do comportamento brincalhão. Na Roma Antiga, era costume escolher um soldado para receber a coroa e se divertir livremente durante dias. Por estar associada à alegria e ao bom humor, a figura do Rei Momo se tornou um dos principais símbolos do carnaval, sempre representado por homens gordos. Mas aqui em Salvador, essa tradição está ameaçada. Este ano, 7 pessoas com mais de 120 quilos
se inscreveram para participar do concurso, que desde a década de 80 elege o Rei Momo. Mas os organizadores escolheram um comerciante muito popular na cidade. Clarindo Silva, de 65 anos, tem apenas 58 quilos. Eu nasci para quebrar paradigmas. Estarei com todo o gás e com muita alegria e dizendo ao povo, sorria, sorria, que você está na Bahia. Os candidatos gordinhos entraram com uma representação contra os organizadores do concurso no Ministério Público. Vamos esperar as autoridades abrir e tomar uma providência, porque é uma cultura, é uma tradição, é um sonho não se vende. Nas ruas de Salvador, baianos e turistas não falam em outro assunto. Se é de 120 quilos acima, e como é que eu vou botar magrinho no meio? Com o Rei Momo magrinho, é bom que muda mais um pouquinho, né? Podia mudar não, a figura do Rei Momo. Deixa ele gordinho lá. Eu acho, é. No próximo bloco tem mais música, o som do DJ mais popular do mundo, que está em turnê pelo Brasil. A Telha Norte está com ofertas tamanho família. Piso Eliane só R$14,90 o metro quadrado. Látex Coral em 10 e R$16,99. Tubo Tigre apenas R$4,19. Telha Norte. Preço baixo é nosso forte. E agora a previsão do tempo. Amanhã mínima de quente pra caramba e máxima de vão derreter. Por isso aproveite essa época de verão. No Nordeste, uma bela onda de calor provoca deslocamento. No Sudeste, encontrar o chefe na hora da merecida brama é fria. Já no Norte, uma frente nada fria se aproxima trazendo instabilidade. Xiii, o tempo fechou. Pediu brama, pediu bem. Aprecie com moderação. Alfinetadas do governo, nos políticos, nos inimigos e até nos amigos. Blog. Uma revolução. Gente que pensa e faz todo mundo pensar. Acesse já bloglog.com.br. A Chevrolet informa. Neste fim de semana, ainda é 2007 em toda a rede Chevrolet. É a sua chance de comprar um carro zero com as mesmas condições do ano passado. Promoção Leva Tudo Chevrolet. Plano sem entrada, até 60 meses para pagar e isenção total de IOF. A Chevrolet não vai mudar nada. Mesmos preços, mesmas prestações, mesmas taxas. Veja só, Celta só R$299 por mês. Classic só R$299 por mês. Aproveite. Folha, mais opinião, mais informação, agora com Jazz. Coleção Folha Clássicos do Jazz, nas bancas livro CD por apenas R$11,90. No próximo domingo, John Coltrane é o maior jornal do país, levando o melhor do jazz até você. O amor é como um raio. Nesta sexta, tem Som Brasil, Djavan. O estilo inconfundível de um grande ídolo da MPB. Pai e mãe, ouro de Minas. Sucessos inesquecíveis interpretados por jovens de muito talento. Você diz água em mim, é o oceano. Nesta sexta, depois do Jornal da Globo, reapresentação de Som Brasil, Djavan. No ano passado, ele foi eleito o DJ mais popular do mundo. Em turnê pelo Brasil, Armin van Buuren mostrou o que o levou ao topo da lista e os atributos que podem mantê-lo por lá. Tem sido assim nos últimos 5 anos. O som e o nome arrancam aplausos antes do show começar. Armin van Buuren é referência mundial do trance. Entre as variações da música eletrônica, trance é a mais popular, talvez por ser a mais melódica. Tão melódica quanto dance music consegue ser. Você pode achar que não conhece esse tipo de música, mas provavelmente já ouviu o trance disfarçado de música pop, por exemplo, nos arranjos das músicas de Madonna.
O trance sobreviveu a todas as críticas. Tem gente que diz que é comercial, meloso, pop, mas ainda é a música eletrônica mais popular no momento. Armin van Buuren é o maior exemplo dessa popularidade. Ele é o DJ número 1 do mundo no ranking anual da revista DJ Mag. Ocupa o posto que já foi de um conterrâneo bem conhecido por aqui, Tiesto, que hoje é o número 2. A escolha é feita pelos fãs. A participação em 2007 foi recorde. 345 mil votos de 220 países que citaram quase 90 mil DJs. Para o número 1, para Armin van Buuren, o que todos esses grandes números dizem é que quem está no topo dessa lista é o mais popular e não necessariamente o melhor. If you like a DJ that's Você pode gostar do DJ número 947 e ele ser seu favorito e tudo bem. É só uma pesquisa de popularidade. Para os fãs, popularidade tem explicação. É o mais atualizado, é o mais carismático. Ele tem uma forma de tocar que pega a alma, sei lá, você começa a dançar de uma forma diferente. A música dele embala todo mundo, é uma música que emociona e ela tem os timbres que fazem a galera arrepiar. A turnê no Brasil termina no domingo e já na segunda-feira Armin volta para a Holanda. Do topo do mundo dos DJs, ele tem pressa para preparar mais uma festa, outros programas de rádio, o próximo disco. Se meu objetivo fosse ser o número 1, eu não estaria mais aqui. Eu ainda tenho muito a dizer e muito a tocar. E que eu faria mesmo se não fosse pago. Mas não conte isso aos produtores de eventos. O Jornal da Globo fica por aqui. Outras notícias no Jornal Hoje, deste sábado. Assista agora ao Som Brasil. Uma boa noite para você, um ótimo fim de semana e até segunda. Jornal da Globo. Oferecimento Itaú Personalité. Perfeito para você.